O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E esse é o Modus Operandi 2021, ao som de raça negra, entendeu? A gente Chique. quer entrar no meme também. A gente também quer estar por dentro e falar assim, que pagode é bom, a gente gosta. Mas, Mig, explica pra quem não tá entendendo nada o que é esse meme, porque a galera pode ter alguém perdido aí, como eu geralmente sou perdida dos memes. As pessoas podem estar se perguntando, mas como assim? Será que a vinheta do Modus mudou? O que tá Vai acontecendo? Mudar pra sempre, não. Vai mudar pra sempre. Mas é porque começaram a fazer aí várias... pegar coisas que já existem e colocar uma vinhetinha tocando uma música do Raça Negra. E, gente, já saiu cada coisa muito engraçada. Tipo, tem o Jornal Nacional, só que a abertura, assim, só que é o som de Raça Negra. Sério, tá muito engraçado. Tem uns jogos de futebol que colocaram ao som de Raça Negra. Rebelde ao som de Raça Negra. Tá maravilhoso. Tipo, combina com tudo. Combina né, com Pedro? tudo. E combina com o Modus Operandi também. E a gente queria aproveitar e, de novo, agradecer todo mundo que acompanhou a gente em 2020. Já temos um ano de podcast, mais de 5,5 milhões. É isso? Mais de 5,5 milhões, gente. A gente tá chegando... Daqui a pouco chega nos 6 milhões, entendeu? Tá muito chique. Sério, chocante. E a gente queria também lembrar vocês que, se por acaso você não está nas redes sociais, talvez você não se lembre, que a gente vai ter um programa no canal do YouTube da Netflix. Sim, é muito chique. A gente tá muito empolgado. Isso, e que vai lançar dia 27 de janeiro. Então é lá no canal do YouTube, tá? Não é no streaming da Netflix ainda, aquelas. Mas você entra lá no canal do YouTube, Netflix Brasil, no dia 27 de janeiro, que vai ter lá o nosso episódio. Nosso primeiro episódio é uma minissérie, né? E vai ser quinzenal, então a cada 15 dias vocês vão assistir algum episódio nosso. Falando de alguma série, a gente ainda não quer trazer muito spoiler, fora os bastidores que a gente já tem publicado por aí, porque a gente quer que seja real uma surpresa e que vocês possam assistir sem ter ideia do que vocês vão ver. Mas tá feito com muito carinho, assim. Sim, a gente tá muito animada. Mabê virou apresentadora, eu virei diretora e apresentadora também, né, porque apresentei. A gente escreveu os roteiros. Aliás... Isso é uma coisa que as pessoas ficam perguntando, que elas acham que só eu que vou apresentar e você que tá dirigindo. Não, porque você falou que você dirigia. Aí acho que alguns ficaram, mas será que a Carol vai apresentar também? Sim, gente, óbvio que ela vai participar também, né? Multitask aqui, meus amores. Eu editei também o primeiro episódio. Ela faz a direção dela. Ela faz a direção, a edição, o roteiro, a gente faz tudo. E sim, eu editei também o primeiro, aí depois a Carol Romano pegou, que ela é a editora que trabalha comigo, né? E aí eu entrei só pra finalizar. Então, assim, a gente vai fazendo um pouquinho de tudo e a gente tá muito, muito animado pra vocês assistirem. E em breve vai sair um trailer no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/moduspod, que vocês vão assistir lá também um trailerzinho, que também tá bem legal. Ai, sim. Enfim, gente, fiquem ligados. Se você não segue a gente ainda no Twitter ou no Insta, pelo menos segue um dos dois, é @moduspod de podcast, que você fica sabendo tudo em primeira mão lá. Então, assim, por favor, segue aí. Segue nós. E lembrando também que quem financia a gente lá no Catarse, a gente sempre tá trazendo algumas novidades. Então, por exemplo, as pessoas do Catarse ficaram sabendo bem antes do programa da Netflix. A gente vai dividir algumas coisas do bastidores antes. Então, se você quiser ficar por dentro de essas e outras extras que a gente tá trazendo aí, vai lá no nosso Catarse, que é catarse.me/modusoperandi. E valeu, galera. Valeu por estar aí com a gente. E é isso, bora pro episódio. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre aquela que é considerada a primeira serial killer mulher dos Estados Unidos. Em um ano, 7 homens foram encontrados mortos na Flórida. Todos esses assassinatos foram ligados a Aileen Wuornos, uma mulher cuja vida difícil faz a gente se perguntar se ela era um monstro ou uma vítima da sociedade.
Em Michigan, nos Estados Unidos, Diane Wuornos e Leo Pittman se casaram em 1954. A Diane tinha entre 14 e 16 anos, não tem isso registrado o ano exato, né, quantos anos ela tinha, e o Leo tinha 19. A Diane e o Leo acabaram se divorciando e ele foi preso por sequestro e estupro de uma menina de 7 anos de idade, e também tinham evidências que ele teria matado uma outra menina. Só que 2 meses depois disso, a Aileen Carol Pittman nasceu, no dia 29 de fevereiro de 56. E olha que interessante, dia 29 de fevereiro só acontece a cada 4 anos, e ela nasceu justamente num dia desses. O apelido dela era Lee, né, de Aileen, aí virou Lee. E ela e o irmão mais velho, o Keith, eles moraram um tempo com a mãe, só que quando ela tinha 4 anos, a Diane levou as crianças para casa dos avós maternos. E aí, chegaram lá e tal, a Diane deixou as crianças e depois ligou para os pais falando que não estava mais querendo cuidar deles não, que ela não aguentava criar eles e que ela não ia voltar. Então os avós adotaram legalmente as 2 crianças, né, o Keith e a Lee, e parecia que ia ficar tudo bem. E que eles iam ter uma casa estável e tudo mais. Os avós, eles fingiram que eram os pais deles, até para as próprias crianças, e contou que eles eram irmãos dos outros 3 filhos deles, né, que eles tinham. Só que o avô e a avó dela, que enfim agora eram pais e tal, eles eram alcoólatras. E segundo a Aileen, ela ficava nua e o avô batia nela depois da escola, ou então se ela chegava tarde em casa. E quando ele batia, ele geralmente usava um cinto e ele fazia depois ela limpar o cinto. E durante o espancamento, ele ficava falando que ela não prestava, que ela não valia nada, que ela não valia nem o ar que ela respirava. Com 6 anos de idade, a Aileen começou a se interessar muito por fósforo e fogo. E um dia, tentando começar um incêndio com um fluido de isqueiro, ela acabou se queimando no rosto. Desde muito nova, ela tinha relações sexuais com o irmão Keith. E, segundo ela, eles estavam experimentando a sexualidade. Já os meninos na escola, eles não tinham interesse nela. Mas eles tinham interesse em algumas coisas. Porque eles não queriam beijar, ficar com ela assim, mas eles topavam quando ela pedia para trocar favores sexuais. Ela queria, por exemplo, um cigarro, queria drogas ou até comida, já que ela não era muito bem alimentada em casa, e aí ela conseguia essas coisas dando em troca algum favor sexual. Os meninos chamavam ela de a bandida dos cigarros. Aos 9 anos, ela sofreu um outro acidente. Ela e uma amiga causaram uma explosão química que acabou deixando ela com queimaduras sérias no rosto e nos braços. Ela até teve que ir para o hospital e ficou dias internada. Lá por volta dos 11 anos, a Aileen descobriu que os seus pais, na verdade, eram seus avós e ela ficou muito revoltada com isso. Começou a ficar cada vez mais reativa, brava e briguenta. Aos 12 anos, ela já bebia muito álcool. Diversas vezes ela apagava depois de muito beber e acordava depois com manchas de sêmen nas roupas e não lembrava como que aquilo tinha acontecido. No dia 30 de janeiro de 1969, quando a Aileen tinha 13 anos na época, o Leo, o pai dela, que estava preso e que ela nunca tinha conhecido, cometeu suicídio se enforcando na prisão. E aí aconteceu algo que mudou a vida da Aileen. Ela ficou grávida de um conhecido do avô que estuprou ela com a, abre aspas, permissão, fecha aspas, do próprio avô. Então, com 14 anos, ela teve um menino, uma criança, que era uma criança e teve outra criança, e foi posto para adoção em janeiro de 71. Só que esse filho sumiu e tal, e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Alguns meses depois, ela largou a escola e ela e o irmão foram expulsos da casa pelo avô, e os dois acabaram seguindo caminhos diferentes. Um tempo depois, a avó morreu e tem até algumas teorias que falam que o próprio avô que matou ela, porque logo depois disso, ele teria tentado o suicídio algumas vezes até que conseguiu. A Aileen conta, inclusive, que foi até ela que viu sem querer o corpo do avô assim que ele cometeu o suicídio. Com 15 anos, a Aileen estava largada à própria sorte, sozinha no mundo, e recorreu à única coisa que ela conhecia, a prostituição. Por não ter mais onde ficar, a Aileen acabou indo morar numa área da floresta que ficava perto da casa dos avós, e aí ela ia dormindo em carros abandonados ou na própria floresta mesmo. Entre os 15 e os 18 anos, a vida dela foi reduzida a pedir carona por aí, trocar favores sexuais por comida, drogas, e é isso, né? Ficar se prostituindo para se manter.
Meio parecido com o que ela já fazia na escola, mas com a diferença de que agora ela não tinha nenhuma casa para onde ela pudesse voltar no fim do dia. Ela era uma mulher branca, com algumas manchinhas assim no rosto, loira, com cabelo meio bagunçado assim, lábios finos e com olhos muito grandes e super expressiva. Ela tinha a minha altura, que é 1,63 m, né, de altura, e era considerada atraente. Era magra, só que assim, um pouco forte. Em entrevistas, ela disse que ela sempre se mantinha limpa, que ela não falava palavrão perto dos clientes e fazia questão de ser meio ladylike, assim, bem feminina. E apesar disso, ela não se vestia toda sensual, tipo com vestido curto, coisas do tipo. Ela também não usava maquiagem, nem se arrumava. Ela só ficava na estrada, do jeito que ela era mesmo, e tentava ganhar algum dinheiro com isso. Ela atendia ali mesmo na estrada, onde ela ficava, ou então atrás de algum prédio, construção, ou até no meio do mato, enfim, caso o cliente preferisse. Em maio de 74, quando ela tinha 18 anos, a Aileen foi presa no Colorado por dirigir sob influência de substâncias tóxicas e por disparar tiros de um carro em movimento. Em 76, quando ela tinha 20 anos, ela foi de carona do Colorado até a Flórida e lá ela conheceu o milionário Lewis Fell, que na época tinha 69 anos e era presidente de um clube de iate importante no estado. Os dois se casaram ainda em 76, pouco depois de se conhecerem. E ele comprou um anel de noivado caríssimo para ela e eles se casaram na Geórgia. Mas o casamento só durou 9 semanas. Porque a Aileen, ela queria o conforto que o Lewis oferecia e tal, mas ela não conseguia parar quieta. Ela sempre ficava indo nos bares, ficava bêbada, ficava causando, se metendo em agressões, pequenos crimes. Ela até chegou a ser presa um tempinho por causa disso. E porque ela também agrediu o próprio marido, Lewis, com a bengala dele. Depois dessa agressão, ele pediu uma ordem de restrição contra ela e ainda anulou o casamento deles. Em julho daquele mesmo ano, ela viajou de volta para Michigan e a vida dela se resumiu a ficar nos bares à noite, se metendo em brigas e sendo presa ou indiciada por pequenos crimes. Quando a gente fala aqui pequenos crimes, é o termo que eles utilizam, mas não eram bem assim pequenos, tá? São acusações que poderiam ser desde perturbação da paz, mas também tinham, sei lá, agressões como jogar uma bola de sinuca na cabeça de um bartender, por exemplo. Então, assim, ela era violenta. E também em julho, ela recebeu a notícia de que o irmão dela, o Keith, tinha morrido de câncer no esôfago. E aí ela recebeu uma parte do seguro de vida dele no valor de $10 mil. Segundo a Aileen, ela usou uma parte desse dinheiro do irmão para pagar uma multa que ela tinha recebido. Ela comprou um carro e basicamente torrou o resto em 3 meses. Inclusive, ela torrou o próprio carro literalmente, porque uns meses depois de comprar, ela já perdeu o carro num acidente. E a partir daqui, a história da Aileen é só ela indo e voltando da prisão por diversos roubos, seja roubo à loja, roubo de carro, roubo de arma. Por exemplo, em 81, com 25 anos, ela foi presa por assalto à mão armada depois de roubar $35 e 2 maços de cigarro de uma lojinha de conveniência. Nesse mesmo ano, ela foi morar com um empresário aposentado e estava super apaixonada. Um dia, eles tiveram uma briga mais feia e ela ficou super mal, achando que ele era como todos os outros homens, né? Que ele queria tirar vantagem dela. E aí ela comprou uma arma, balas, um pack de cervejas e saiu dirigindo por horas, pensando em se matar. Ela parou em um posto para comprar mais cerveja e a atendente achou que ela ia assaltá-la porque ela acabou vendo a arma da Aileen. E da Aileen falou que não ia assaltar porque ela tinha dinheiro e tal. Só que a mulher ficou assustada, ela ficou meio puta. Falou, porra, então você quer um assalto? Vou roubar a sua loja. Me passa aí o dinheiro. Em 1984, ela foi detida de novo por uso de cheques falsificados. E ela basicamente passou um tempão da vida dela só aumentando a ficha criminal com esses pequenos delitos. Em 85, ela teve o primeiro relacionamento com uma mulher chamada Toni, e elas decidiram começar um negócio de limpeza a vapor. E aí a Aileen fez um investimento, ela comprou uma máquina para poder trabalhar com isso. E alguns meses depois, a Aileen chegou na casa e a Toni tinha ido embora e levado a máquina também. Entre 81 e 86, ela foi detida várias vezes por tempo indeterminado e ficou presa, de fato, por pelo menos 1 ano. Sobre essa época da vida, a Aileen disse que não se importava muito em esconder os crimes que ela cometia. Então ela mesma assumia que ela era super descuidada e que deixava várias pistas e não estava nem aí. Em 86, a Aileen já estava com 30 anos e conheceu quem ela chamou de o amor da vida dela.
uma mulher que era camareira de um hotel chamada Tyra Moore. Elas eram bem diferentes uma da outra fisicamente, né? Apesar de também ser magra e ter olhos azuis, a Tyra tinha o cabelo castanho e cortado num Chanel curtinho com uma franjinha. Elas se encontraram pela primeira vez em Daytona, num bar LGBTQIA+. E depois de se relacionarem um tempinho, elas resolveram morar juntas. A própria Aileen e pessoas que conviveram com ela falavam que realmente a Tyra foi o relacionamento mais estável que a Aileen teve na vida. Apesar da Tyra trabalhar no começo, depois ela pediu demissão e quem sustentava de verdade a casa era a Aileen. E ela continuava se prostituindo e roubando para poder dar esse dinheiro e poderem viver e tal. E sempre que a Aileen era pega, a Tyra era testemunha de defesa. Então elas acabavam se livrando de várias condenações dessa forma. As duas viviam mudando de casa, de hotel, porque nunca tinha muito dinheiro e sempre eram expulsas dos lugares porque elas causavam, faziam barulho, jogavam lixo onde não podia, enfim, um grande caos. Foi em 1989, quando a Aileen tinha 33 anos, que a lista de crimes dela mudou e passou a incluir coisas muito, muito maiores. A rodovia interestadual I-75 nos Estados Unidos, que vai da Flórida até a fronteira do Canadá, já era uma velha conhecida da Aileen. Ela passava a maior parte do tempo por lá, porque era ali que ela atendia a maioria dos seus clientes. Todos os dias, milhares de carros passam por lá, então foi para lá que ela foi quando a Tyra sugeriu que ela trouxesse mais dinheiro para casa. Por causa da Guerra do Golfo, ela tinha perdido muito esses clientes frequentes que ela tinha, que eram pessoas legais, né, de acordo com ela, que tratavam ela bem e tal. Porque esses caras tiveram que ir servir no exército dos Estados Unidos, tiveram que ir pra guerra e tal. E segundo ela, foi por isso que ela começou a oferecer os seus serviços para pessoas estranhas. Então ela começou a lidar com uns caras que não eram exatamente confiáveis aí, né, nas palavras dela. Em 31 de novembro de 89, a Aileen estava trabalhando na estrada já fazia alguns dias, sem voltar para casa, pegando as caronas e oferecendo os serviços sexuais. E aí ela ligou para Tyra e elas acabaram brigando, o que deixou ela num mau humor terrível. E esse dia ela já tinha começado a trabalhar às 6 da manhã e já tinha atendido 6 clientes. Ela já estava com $250 que ela queria usar num depósito para alugar um apartamento novo para elas. Até que o Richard Mallory, de 51 anos, cruzou o caminho dela. Aileen pediu carona como sempre. E aí ele perguntou se ela queria fumar maconha, ela disse que não curtia, mas que enfim, fuma aí. E eles foram tomar uma vodka que ele tinha no carro. E ela perguntou se ele não queria ajudá-la a fazer uma grana e se divertir e tal. E esse era basicamente o modus operandi dela. Ela sempre pediu uma carona, como quem não quer nada, assim, chegava de mansinho, daí começava a bater um papo, e aí no meio da conversa ela tentava deixar claro que ela estava precisando de dinheiro. E geralmente isso automaticamente já fazia os caras oferecerem de pagar alguma coisa em troca de algum favor sexual, coisas do tipo. Daí, né, ela tinha perguntado se ele estava interessado, ele falou, que poderia estar interessado sim. Daí eles foram conversando e tal, e eles falaram de vários temas, de religião, de política. E assim que eles passaram por Orlando, eles pararam num posto para abastecer. E daí ele comprou um pack com 6 cervejas e foi usar o banheiro. Na volta ele contou um pouco dos problemas que ele tinha com a ex-esposa e com o novo rolo dele, assim. Então eles dirigiram mais um pouco e pararam num ponto perto da rodovia US Highway 1. E ali eles ficaram bebendo e conversando até umas 5 da manhã. Daí eles foram para um lugar mais escondido na estrada e o Mallory falou, tá a fim de fazer seu dinheiro agora? Daí ela falou que sim e eles fecharam em $30. Eles ficaram sentados no banco da frente, assim, os faróis do carro acesos e cada um abriu sua porta. E a partir daqui, as coisas ficam um pouco confusas, porque a Aileen contou algumas versões diferentes. Sempre que ela contava essa história, às vezes mudava alguma coisinha. Vamos lá, a primeira versão é mais ou menos assim. Ele ficou abraçando e beijando a Aileen, até que ele começou a empurrar a cabeça dela pra baixo. E ela disse, tipo, calma, não precisa ser assim, né? Vamos se divertir, calma. E ele disse que ele ficou esperando por isso a noite inteira. Então, tipo, bora, sabe? Aí ela falou, então paga aí. Aí ele falou, eu quero ver o produto antes. E abriu o zíper da calça. E aí a Aileen tirou umas roupas. Só que aí ele disse que ia foder com ela ali mesmo naquele momento. E ela disse, pera, não é assim, sabe? Vamos lá, calma. Aí ele pegou e começou a ficar muito violento.
e começou a tentar estuprá-la. E aí ela conseguiu sair do carro, assim, no meio da... Eles estavam se atracando e tal, ela conseguiu sair do carro e pegar a arma dela. Só que, em outra versão, ela contou que ele pagou o dinheiro primeiro, aí ela começou a tirar roupa, que ele não quis tirar roupa, que ele só abriu o zíper, aí ela atendeu ele e depois disso que ele começou a atacá-la. E ainda tem uma outra versão que o Mallory colocou uma corda no pescoço dela e que se ela não fizesse o que ele queria, ele ia matar e transar com o corpo depois, e que não tinha diferença se ela estivesse viva ou morta. E ela também falou que ele teria forçado ela a fazer sexo anal com ele e depois que começou a colocar outros objetos dentro da vagina dela. Só que em todas essas versões, a Aileen disse que a mesma coisa, assim, que ele queria estuprá-la e ela só se defendeu. Uma fúria, né, uma fúria súbita nela, assim, que ele veio pra cima e tal, e ela conseguiu pegar a sua bolsa com a arma tal, sair do carro pelada mesmo, apontar a arma pra ele e falou, você ia me estuprar, né, quando ele saiu do carro e tal, gritando que ele ia estuprar ela. E que aí ele teria dito que não ia. Então ela perguntou de novo e ele começou a atacar ela, falando que ela era uma puta e tentou avançar pra cima dela. Então ela atirou nele, primeiro no braço esquerdo e depois 3 ou 4 vezes que atingiram no peito. E ele começou a implorar por ajuda. Só que ela pensou que se ele sobrevivesse, ela iria presa por tentativa de homicídio. Então ela decidiu que o melhor a fazer seria continuar atirando nele. Até porque ela achava que ele merecia morrer. Que se ela não resolvesse isso, ele poderia machucar outras pessoas. Então ela ficou ali assistindo ele morrer e depois pegou o dinheiro dele e outras coisas que ela quis dele ali do carro. Ela pegou e tirou, roubou várias coisas. Aí ela voltou para casa de manhã com um Cadillac, que era o carro dele, né? E ela e a Tyra usaram o carro para mudar do hotel que elas estavam para um apartamento na Avenida Burleigh, levando inclusive um cachorro e um gato que elas tinham. Quando mais tarde a Tyra voltou do trabalho, a Aileen contou para ela que tinha matado um cara naquele dia, que ela tinha coberto o corpo dele com um carpete e que naquela tarde ela tinha largado o carro numa floresta. A Aileen deu para Tyra um cachecol e uma jaqueta cinza, que eram do Mallory. Tinha até escrito Richard, né, que era o primeiro nome dele, Richard Mallory. E a Aileen ainda mostrou pra ela outros objetos que ela não quis saber muito, mas a Tara supôs, obviamente, que eram desse cara também. No outro dia, o Cadillac foi encontrado abandonado na estrada perto de John Anderson Drive, que era bem próximo do local onde a Aileen e a Tyra estavam ficando aqueles dias. Alguns policiais que estavam patrulhando por ali acharam estranho e foram olhar o carro. Não tinha ninguém dentro, as portas estavam abertas e tinham algumas manchas de sangue. Perto do carro eles encontraram alguns objetos, inclusive a carteira de motorista do Richard Mallory, uma garrafa de vodka vazia, garrafas vazias de cerveja, enfim. Eles acharam estranho porque o banco estava puxado para frente, como se uma pessoa mais baixinha tivesse usado. E depois de um tempo, a polícia examinou tudo, levou o carro para análise e começaram a investigar. No dia 6 de dezembro, a Aileen penhorou uma câmera e um aparelho de radar do Mallory por $35. No dia 13 de dezembro, 13 dias depois do assassinato, outros policiais que estavam patrulhando e tal encontraram o corpo dele num local que ficava a uns 8 quilômetros de onde o carro tinha sido encontrado. O corpo estava coberto com papelão e já estava em estado avançado de decomposição e os animais já tinham passado por ali e se alimentado dele. O Mallory estava vestido com um pullover e calças jeans e os bolsos da calça estavam do avesso, como se alguém tivesse puxado, sabe, para ver o que tinha dentro. O corpo tinha diversos tiros e 2 balas alojadas no pulmão. Quando a polícia começou a investigar, encontraram diversas strippers e prostitutas que disseram que ele era super agressivo, que ele era pervertido, abusivo. Até uma ex-namorada dele atestou mesmo e ainda contou que ele já tinha cumprido uma pena de 10 anos por tentativa de estupro. Ele tinha invadido uma casa e tentado cometer um estupro, né? E no julgamento que aconteceu em dezembro de 57, a defesa dele alegou insanidade. O médico que o examinou disse que ele tinha personalidade esquizoide, que ele era um predador compulsivo sexual e que ele apresentava risco para a sociedade. Mais ou menos 6 meses depois, no dia 18 de maio de 90, o David Spears, de 47 anos, também foi violento com a Aileen. Ele era um trabalhador de construção civil, um cara grandão, que tinha 1,95 m de altura e com uma barba já meio grisalha. Só que isso foi um pouco estranho, porque ela falou que estava indo para um lugar que, assim, não tinha nada a ver para onde ele estava indo.
Então ele teria que andar uns 120 quilômetros para a direção oposta e depois ainda voltar para onde ele ia. Então, assim, ele basicamente ia dirigir 240 quilômetros a mais só para dar carona para ela. Mesmo assim, ele topou. Em algum ponto da estrada, ele estacionou bem lá para dentro do mato, tanto que ele até ficou preocupado se a caminhonete poderia atolar. Eles estavam pelados e bêbados, beijando, se pegando e tal. E daí ele pediu para eles irem para a parte de trás da caminhonete. E quando eles chegaram lá, ela viu um cano de chumbo ou algo assim lá atrás, e ele começou a ser muito violento com ela. Então ela desceu da caminhonete, foi pra frente, pegou a arma e atirou nele bem rápido. Ele veio correndo pra cima dela pra tentar pegá-la, né, e tal. E aí ela ficou muito puta da cara, assim, porque ele parecia que não tava com medo, né? Ele continuou a ir atrás dela, e isso deixou ela com muita raiva. Ele tava atrás da porta, do lado de fora, né, e ela tava dentro do carro. Então ela atirou nele através da porta. E aí depois ela atirou novamente. No dia 1º de junho, o corpo dele foi encontrado nu, somente usando um boné e com 6 tiros. Na caminhonete, encontraram um fio de cabelo loiro no volante e um pacote de camisinha da marca Trojan aberto. Todos os objetos pessoais dele tinham sumido. E o banco da caminhonete também estava puxado para frente. Um homem daquele tamanho jamais ia conseguir dirigir com o banco daquele jeito, né? Então isso era bem suspeito. E até esse segundo corpo, como tinha passado um tempo, a polícia ainda não estava vendo nenhuma ligação entre esses crimes. 5 dias depois disso, ainda em maio, o Charles Kerskedon deu carona para Eileen. Ele tinha 40 anos e trabalhava em um rodeio como cavaleiro. E ele estava indo para Tampa para buscar a noiva dele, chamada Peg, quando ele avistou a Eileen na estrada pedindo carona. A Eileen disse que ele era traficante de drogas e só tinha $20. Ele estava com uma arma calibre 45 em cima do capô do carro e ela disse que ficou muito brava quando achou a arma dele, que ela pensou que ele ia matá-la e tal, então ela atirou nele no banco de trás do carro pelo menos 7 vezes. Depois que ele morreu, ela ainda atirou mais 2 vezes no corpo. E depois dirigiu até a rodovia 52 e jogou o corpo no chão. O jeito como ele foi encontrado aumentou as suspeitas da polícia que eles estavam lidando com assassinatos em série. Ele estava enrolado num daqueles cobertores elétricos, coisa bem americana, assim, aqueles cobertores que você liga na tomada ou em alguma bateria e eles ficam mais quentinhos. O corpo estava coberto de folhagem, estava em estado avançado de decomposição e tinha 9 tiros. Depois, a Eileen e a Tyra foram vistas andando aí pela cidade no carro dele, e isso já ligou as duas automaticamente ao crime e a polícia soube que tinha que procurar por 2 mulheres. Elas começaram a ser chamadas na mídia de anjos da morte, e a imprensa também dizia que o modus operandi delas era fingir que estavam na estrada e que elas eram, tipo, donzelas em perigo e tal. Mas assim, gente, isso era a opinião do jornal, uma ideia que eles inventaram lá, porque não era nada disso. E também porque isso nunca foi comprovado, né, que a Tyra estaria junto em algum dos assassinatos. Peter Sims, de 65 anos, era um comerciante aposentado que era muito religioso. Ele era missionário. E era casado e super respeitado na comunidade dele em Martin County. Dia 7 de junho de 1990, ele fez uma mala e saiu para pregar a palavra de Deus por aí e aproveitar também para visitar uns parentes. E ele deu carona para Eileen, que já estava super bêbada naquele momento do dia. Quando eles estavam no estado da Geórgia, eles pararam para transar. Ele ficou pelado e colocou um saco de dormir, assim, daqueles de acampamento, lá para dentro do mato. A Eileen já ficou preocupada caso ele fosse tentar estuprar, alguma coisa do tipo. Então ela já pegou a bolsa com a arma e foi para os lados lá. Ela disse que ele começou a ficar violento, então ela tirou a arma e apontou para ele. Eles lutaram um pouco e ele ficou tentando tirar a arma dela. Alguns tiros acabaram saindo da arma no ar, assim, até que ela conseguiu recuperar a arma e atirou nele. Quase um mês depois, a família estava super preocupada com o desaparecimento do Peter. E em 4 de julho, aconteceu um acidente. A Eileen e a Tyra estavam usando o carro do Peter quando bateram em algo na rua e depois o carro derrapou de lado, bateu num portão de aço, numa cerca de arame farpado, assim. Foi um acidente até meio sério, assim, o para-brisa ficou destruído. As duas ficaram bem, desceram do carro e tal, e a Eileen tava com os braços sangrando e tava gritando, assim, brava e tal, e a Tyra tava mais quieta. As duas se esconderam numa moita quando viram que tinha um carro vindo passar, assim. Depois elas voltaram pro carro e tiraram umas coisas lá de dentro,
e já estavam preparados para dirigir ele novamente. Só que um casal que estava na varanda de casa, bem de boas lá, devia ser aposentado, estavam lá assim de boa, eles assistiram tudo isso que aconteceu. E aí a mulher do casal foi até elas perguntar se elas estavam bem, se elas queriam ajuda e tal. E a Aileen disse que o pai dela morava no fim da rua, que não precisava chamar a polícia nem nada, que estava sussa. Aí elas entraram no carro e foram embora com ele, só que passou um pouco, um pneu murchou e elas tiveram que abandonar o carro ali na rua. Elas tiraram a placa do carro, jogaram no mato, e o motorista que estava passando parou também para ajudar. E ele disse que a Aileen estava bem bêbada, estava sangrando, e que ela pediu carona para ele, mas ele achou melhor não dar, ele começou a ficar desconfiado, que aquela situação estava estranha e tal. E aí quando ele falou que não ia dar carona, ele trancou o carro e tal, e aí ela ficou muito agressiva, e aí ele pegou e vazou, foi embora, só que ele ligou para os bombeiros. Aí eles foram até a cena, mas a Aileen falou que não sabia de acidente nenhum. Somente 2 meses depois que a polícia descobriu o local onde o carro tinha batido, né, na primeira vez, e falaram com um casal aposentado, segundo a Carol, que assistiu tudo. E os rumores de que tinham 2 mulheres envolvidas ficaram mais fortes ainda depois que esse casal contou tudo que tinha visto. A polícia fez um retrato falado das 2 e eles conseguiram saber melhor onde que elas tinham passado e tudo mais, e saíram perguntando para as pessoas se tinham visto as 2 por aí. Apesar do Peter ser considerado a 4ª vítima, o corpo dele nunca foi encontrado. A Aileen nunca falou nada de onde poderia estar, ela só confessou que tinha matado ele. Tem uma coisa importante aqui. A Tara primeiro tinha dito que até esse assassinato do Peter Sims, ela não sabia nada sobre o que a Aileen estava fazendo. Só que depois ela contou que a Aileen tinha falado para ela que tinha matado o Mallory, o primeiro. Só que ela não acreditou. Então não dá para saber exatamente o que ela realmente sabia ou não. Mesmo a Aileen já sabendo que o retrato falado dela e da Tyra estava circulando aí na mídia, em 30 de julho de 90, ela matou a 5ª vítima, o vendedor Eugene Troy Barras, de 50 anos. Ela contou que ele a atacou e depois começou a rir, tirou uma nota de $10 do bolso e falou que era somente aquilo que ela merecia. Chamou ela de puta. E aí ele jogou o dinheiro nela e depois partiu pra cima. Ela correu pra trás do carro pra procurar a arma. Os dois se atracaram, começaram a lutar, ela chutou ele e conseguiu pegar a arma e na mesma hora ela atirou. Quando ele tentou fugir, virou de costas, ela atirou de novo. Ele foi encontrado no dia 4 de agosto e foi morto com 2 tiros, um no peito e um nas costas. O carro dele foi encontrado algum tempo depois. O Curtis Corky Reed era um engenheiro sênior no Cabo Canaveral. Ele vivia uma vida bem sedentária e passava o tempo todo na TV. No dia 6 de setembro de 1990, foi a última vez que ele foi visto. Ele tinha dito para a irmã que ia visitar um amigo em Cocoa Beach e depois ia para Orlando porque ele tinha um médico e tal, tinha que fazer um check-up, porque ele tinha tido um pequeno infarto uns meses atrás. No dia 10, a irmã começou a ficar muito preocupada porque ninguém tinha visto ele e ele também não teria aparecido para trabalhar. Então ela foi na polícia, que pediu para ela esperar 72 horas para declarar ele como desaparecido. Ela ficou super revoltada, então ela resolveu ela mesma, buscar e pesquisar e tal, e ela mandou imprimir vários panfletos e começaram a procurar pelo irmão dela. O carro dele foi encontrado no dia 11, no estacionamento, e o guarda que trabalhava no local disse para a irmã dele que o carro já estava ali fazia muitos dias. E assim, não dá para saber porquê, mas ela, em vez de esperar a polícia e tal, ela resolveu pegar o carro e ir até a casa dela. E quando foi sentar, percebeu que o banco estava muito para frente. No caminho, ela tomou todo o cuidado para preservar as impressões digitais e provas e tal. E ela viu que tinha um pacote de camisinha Trojan aberto e maços de cigarros vazios. O carro estava todo diferente, assim, não parecia nada com o jeito que o irmão cuidava do carro. Tava todo sujo, tava estragado, tava quase sem combustível e o porta-luvas tinha sido esvaziado. O corpo do Reed nunca foi encontrado. Mais tarde, quando a Aileen foi perguntada sobre esse homem e tal, ela disse que ele não foi vítima dela e esse caso nunca foi legalmente relacionado a ela, apesar de muita gente achar que pode ter sido ela sim. Em setembro, a 6ª vítima foi encontrada. O Charles Humphreys, de 56 anos, era um major aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos e que também já tinha trabalhado como detetive em casos de abuso infantil. E sua esposa estava esperando ele em casa. Ele sempre chegava pontualmente às 6h10 da tarde.
Quando ele começou a demorar, ela achou que ele devia ter tido algum problema com o carro. E aí depois começou a pensar que poderia ter parado para tomar uma cerveja. Mas aí ele não voltava de jeito nenhum e ela começou a ficar muito preocupada. No dia 12 de setembro, o corpo dele foi encontrado em um local super perto de onde os carros das outras vítimas tinham sido encontrados. Ele tinha levado 7 tiros. E aí o carro foi encontrado uns dias depois. Aí, quase um ano depois de ter matado o primeiro homem, Aileen faz mais uma vítima, no dia 17 de novembro de 1990. Walter Gino Antonio tinha 60 anos, ele era caminhoneiro e trabalhava como segurança e meio que um policial. É assim, gente, nem eu sabia que isso existia. É tipo um policial, chama Reserve Officer, da polícia mesmo. É um tipo de policial que não é um policial de verdade, mas ele é policial, ele tem distintivo, ele pode investigar coisas, ele às vezes trabalha com trânsito, então é uma coisa assim, meio confusa, eu não entendi direito. Se alguém souber, mande um e-mail para a gente para explicar o que um Reserve Officer faz exatamente. Mas basicamente ele é um tipo de policial meio que mais leve, assim. Ele é um policial, mas não é full policial. É mais ou menos isso. Não, o pacote completo. Você tem que pagar uns ele tem direito a fazer algumas coisas. Então, assim, o Antonio, ele tinha ficado noivo recentemente e a noiva dele deu um anel de ouro com um diamante pra ele, que ele usava sempre. Nesse dia, ele estava indo pro Alabama para procurar um trabalho e o corpo dele foi encontrado nu, somente com meias. O cadáver tinha 4 tiros, 3 no torso e 1 na cabeça. Depois de matá-lo, a Aileen levou o carro pro hotel que ela estava ficando e perguntou pro gerente onde que ela podia estacionar o carro do namorado dela. E a Aileen deu esse anel chique que ele tinha pra Tyra, pra mostrar todo o seu amor por ela. Depois de uma semana, dia 24, o carro foi encontrado perto da rodovia. Assim como naqueles pequenos delitos que a gente comentou que a Aileen não fazia muita questão de esconder, aqui ela também não fazia muita questão. Então, assim, ela largou as digitais dela por aí, especialmente nos carros que ela e a Tyra usavam. Pegou pertences das vítimas para penhorar, e esses objetos acabavam sendo ligados a elas. Enfim, parecia que não ser pega não era exatamente uma preocupação, apesar de não era o que ela estava procurando, mas ela também não estava se esforçando muito para não acontecer isso. Então era meio de se esperar. E isso me lembra muito do Andrew Cunanan, não lembra? Que ele penhorou, a polícia teria o endereço dele, mas eles, sei lá, deitaram, dormiram no job, e eles só foram descobrir um mês depois, quando ele já tinha sido capturado, que eles descobriram que, nossa, tinha aqui na casa de penhores o endereço que ele estava ficando. Então isso é uma coisa que a polícia costuma usar e às vezes é um jeito fácil de você conseguir vender, né, os objetos que você rouba ou que você pega de alguma pessoa que morreu e tal, e aí você penhora e consegue um dinheiro rápido ali. Então isso pode ser um jeito interessante, assim, às vezes da polícia conseguir rastrear e descobrir muito desses casos. Como a gente disse, a Aileen e a Tyra passaram um bom tempo do relacionamento pulando de hotel em hotel, né? E aí, depois do assassinato de novembro de 90, além de ficar mudando sempre, agora elas tinham que ainda se preocupar em fugir da polícia, né? Já que o retrato falado delas estava circulando por aí. Até que no dia 23 de novembro, a Tyra devolveu o anel de diamante chorando para ela, pegou um ônibus na mesma interestadual que a Aileen usava para achar clientes e foi embora morar com seus pais em Ohio. Enquanto a polícia seguiu investigando o que tinha acontecido com aqueles homens, a Aileen passou a viver a vida sem a Tyra, se mantendo com seus serviços, vivendo de bar em bar, de hotel em hotel. E 2 coisas trabalharam a favor da polícia. Primeiro de tudo foi o retrato falado das duas, que era super preciso, graças às testemunhas, né, do acidente com o carro do Peter. E essas imagens estavam na mídia, em jornal, então assim, muita gente estava ligada a quem elas eram. Até que a polícia chegou em um homem que disse que elas alugaram dele um trailer, aqueles carros enormes, tal, que é tipo uma casa dentro, uma vibe Walter White do Breaking Bad. E o cara tinha anotado certinho o nome delas, a Tarya e a Lee, lembrando que Lee, né, era o apelido da Aileen. E uma testemunha em Tampa falou que trabalhou com uma delas, a Tyra Moore. E a Aileen estava lá também, mas tinha dado o nome falso de Susan. Aos poucos, a investigação foi tomando uma forma mais clara. A gente já comentou, né, que as digitais dela estavam por todo lugar, especialmente nos carros das vítimas e nos pertences delas.
né, que a Aileen penhorava e tal, e que iam sendo rastreados. Só que a Aileen usava vários nomes diferentes quando ela ia penhorar, quando ela ia fazer qualquer coisa, basicamente. Então a polícia teve que ir rastreando e identificando que, na verdade, todos os nomes que eles encontravam eram da mesma pessoa, era a Aileen. Por ela ter passado tanto pela polícia quando ela era nova, as digitais dela estavam no sistema, então assim não foi difícil chegar no nome dela, né? E no dia 9 de janeiro de 91, alguns policiais estavam disfarçados na região da praia de Daytona procurando pela Aileen e pela Tyra, até que eles avistaram a Aileen e a prenderam. No dia seguinte, a polícia localizou a Tyra, que era a namorada dela, e convenceu-a a fazer com que a Ali confessasse. Apesar da Aileen estar presa, ela ainda não tinha confessado, então eles precisavam da ajuda da Tyra. Em troca, a polícia prometeu imunidade para a Tyra, então ela teria imunidade de todos os crimes. A Tyra voltou para a Flórida, ficou hospedada no hotel e a polícia grampeou o telefone dela para que tudo ficasse gravado. Então ela ligou para a Aileen por 3 dias e pediu para que ajudasse a limpar o nome dela, dizendo que a polícia já tinha chegado nela e ameaçado vários membros da família. A Aileen até suspeitou que a Tyra não estivesse sozinha e comentou isso, e que alguém poderia estar gravando tudo. Mas mesmo assim, ela foi aos poucos soltando várias informações. Então, no dia 16 de janeiro, Aileen finalmente confessou ter matado todos os homens e que a Tyra não estava envolvida em nenhuma das mortes. Já nesse dia, ela alegou legítima defesa, disse que estava arrependida, que não queria que as coisas tivessem chegado naquele ponto. Depois, a polícia conversou com ela certinho e ela confessou novamente para eles. O que todas as vítimas tinham em comum é que eles eram homens procurando os serviços sexuais da Aileen, então ela conheceu todos eles quando ela trabalhava, e por isso ela tinha acesso aos carros, né, porque ela atendia eles nos carros, e ela sempre estava em áreas bem afastadas, né, não estava assim numa cidade. E aí lembra daquela vítima, o Curtis, aquela que não foi relacionada a ela, o cara só sumiu e tal? A irmã dele tinha certeza que a Aileen foi quem matou o irmão, né? Ela foi até olhar objetos confiscados da Aileen, tipo, a polícia levou ela lá para olhar os objetos, e ela disse que a maleta do pai deles estava lá. O Curtis estava usando emprestado a maleta do pai. E aí ela também viu uma jaqueta e algumas camisetas que pareciam muito com as que ele gostava de usar. Só que ela não conseguiu provar que as coisas eram do Curtis, não tinha nada específico que provasse isso, e por isso essa vítima não entrou para a lista da Aileen como oficial. Embora um monte de coisinhas da vida pessoal da Aileen seja até meio mal contada, o que a gente sabe que aconteceu com ela na cadeia e nos julgamentos é fruto de vários depoimentos, especialmente depoimentos dela mesma. O diretor Nick Bromfield resolveu fazer um documentário chamado Aileen Wuornos, The Selling of a Serial Killer. Seria tipo uma venda de uma assassina serial, sobre a história dela logo depois que ela foi presa, e acabou sendo uma das pessoas que mais teve contato com a verdadeira Aileen. O Nick chegou a dizer, inclusive, que de todas as pessoas envolvidas naquela história, a Aileen era a mais honesta. E ele talvez tenha toda razão, porque depois que foi detida em 91, a vida dela começou a ser rodeada de personagens, no mínimo interessantes. O que era para ser um processo de julgamento comum acabou sendo super tumultuado desde o começo. Apesar de passar por várias leituras de sentença, né, já que ela tinha cometido vários crimes e tal, a Aileen só foi julgada assim mesmo, com júri e tal, uma vez, pelo assassinato do Richard Mallory, o primeiro. No julgamento, a Tyra deu depoimento e tocou a gravação da Tyra tentando tirar uma confissão dela e tal, e a Aileen chorou muito nesse momento. 12 homens que foram clientes dela ao longo dos anos testemunharam também. E nesse julgamento, eles puderam citar todos os outros crimes dela, porque na Flórida tem uma lei chamada Williams Rule, que serve para mostrar o padrão de crimes de uma pessoa. Só que por algum motivo, em nenhum momento, o júri soube que o Mallory era um estuprador que até tinha sido condenado. Isso era algo super importante, porque provava o histórico dele e corroborava a história da Aileen de legítima defesa. Mesmo contra a recomendação do seu time legal, a Aileen disse que queria depor porque precisava contar a sua história. Ela foi a única testemunha de defesa. Então ela contou mais sobre isso, falou um pouco de como era o modus operandi dela, quando sentia que um cara ia fazer mal para ela e tal, no sentido de tentar agredir, de estuprar, ela dava um jeito de sair pela porta mais próxima, dar a volta pela frente do carro, e quando os homens saíam do carro para correr atrás dela ou algo assim, ela atirava.
E ela disse que parecia que eles nem chegavam a pensar em voltar para o carro e fugir quando viam que ela estava armada. Só que na vez do promotor fazer perguntas, ele foi apertando ela, mostrando inconsistências no depoimento e tal, e ela foi ficando agressiva e agitada, o que com certeza contribuiu para formar o pensamento do júri. Quando foi lido o que o júri decidiu, que ela era realmente culpada, ela ficou muito pé da vida e saiu gritando: "Eu sou inocente, eu fui estuprada, eu espero que vocês sejam estuprados, escória da América." No julgamento, sobre a pena que ela deveria cumprir, que foi depois, a defesa alegou que a Aileen sofria de transtornos mentais e levou até psiquiatras para depor e tal, que comprovaram o diagnóstico de transtorno de personalidade limítrofe, ou borderline, que é um transtorno que pode levar uma pessoa a ter essas mudanças de humor extremas, assim, impulsividade, pode prejudicar relações com outras pessoas. O advogado dela conseguiu um acordo que ela ia se declarar culpada por 6 crimes e receber 6 penas de prisão perpétua. Mas o promotor achou que ela devia pegar a pena de morte. E foi isso. Ela acabou sendo condenada à morte na cadeira elétrica. Depois de presa, ela também foi submetida a um teste de psicopatia. Nesse teste de 40 pontos, ela fez 32, sendo que a partir de 25 a pessoa já pode ter um diagnóstico de psicopatia considerado. E esse quadro mental da Aileen tem muito a ver com o abuso sexual e o psicológico que ela sofreu quando criança. E assim, vamos combinar que a vida dela era horrível, né? Ela vivia de lugar em lugar, ela não teve nenhum tipo de... A gente falou várias vezes sobre isso, sobre a importância da infância, da primeira infância, de ser um lugar acolhedor, de ser pessoas carinhosas. Então, assim, a mãe dela, né? O pai foi preso por estuprar uma criança. A mãe largou na casa da avó e foi embora e vazou. Os avós eram alcoólatras, batia nela, se matou, o pai se matou, sabe? Tipo, foi uma série de violências que ela sofreu e de traumas que ela tinha quando criança, que é o que a gente fala aqui, assim, ela conhecia a violência, ela não conhecia o amor não passava pela vida dela, só passava a violência. Então era natural que ela tivesse muitos traumas psicológicos, não só na infância, mas também depois, até do fato dela ter recorrido à prostituição como meio de trabalho e todas as outras coisas que foram surgindo ao longo da vida dela. Pelos outros assassinatos, ela se declarou culpada e não pediu contestação, que é quando você aceita uma pena, só que você não admite nem culpa e nem inocência. Além da condenação pelo Richard, ela também foi condenada à morte mais 5 vezes. E tudo foi confirmado pela Suprema Corte do Estado da Flórida. Ou seja, ela não tinha mais nenhuma chance. Ela não foi condenada pelo assassinato do Peter Sims, porque o corpo dele nunca foi encontrado. E a namorada dela, a Tyra Moore, de fato nunca foi indiciada por nada. Mesmo depois da não contestação, a Aileen ainda teve que passar por todas as leituras de sentença, o que deixava ela muito irritada cada dia mais. Porque, segundo ela já tinha sido condenada à morte uma vez, não precisavam ficar gastando dinheiro público, e ela literalmente falava isso, com deslocamento, com não sei o que, com julgamento, pra ela ir lá ouvir uma sentença que ela já sabia, né? Ela chegou até a falar: "Quantas vezes vocês vão me matar?" Porque, tipo, você só pode me matar uma vez, pra que ficar fazendo isso, né? E depois de ouvir a última sentença, ela disse: "Obrigada, eu vou estar em cima no céu enquanto vocês apodrecem no inferno." Thank you. And probably see I'll be up in heaven while y'all are rotting in hell. Para Aileen, tudo fazia parte de um grande jogo de poder político, e onde as pessoas estavam usando a história dela para ter relevância na mídia. E que pessoas? Segundo ela, todas. Depois que todas as sentenças foram ouvidas, Aileen já estava no corredor da morte de uma vez por todas. E a polícia da Flórida teve que lidar com um mini escândalo, porque alguns policiais, detetives, enfim, uma galera da promotoria também, eles teriam vendido depoimentos para roteiristas de Hollywood que queriam produzir filmes sobre a história dela. As pessoas tiveram que renunciar ao cargo, só que isso nunca foi investigado assim mais a fundo. E estava rolando um interesse gigante em transformar a história da Aileen em qualquer mídia que fosse para poder ganhar dinheiro com isso. Especialmente depois que o FBI começou a tratar Aileen como a primeira serial killer mulher dos Estados Unidos. Só que isso não é verdade. Existem pelo menos 2 outras que teriam sido as primeiras.
E uma delas é a Lavinia Fisher, que em 1819 ela teria, né, tem essa lenda e tal, que conta que ela teria matado homens envenenados com um chá no hotel que ela trabalhava. E a outra é a Belle Gunness, que não era nascida nos Estados Unidos, mas viveu a maior parte da vida lá. E ela matou pelo menos 14 pessoas entre 1884 e 1908. E assim, ela era realmente a mais recente da história. E assim, né, vamos ganhar dinheiro, gente, vamos fazer jornal, ninguém tá nem aí pra nada. Eles queriam colocar um nome lá pra bombar as matérias. E nem os próprios representantes da Aileen estavam livres das acusações dela, porque depois daquela representação ruim que ela teve lá no primeiro julgamento, que nem falaram que o cara era estuprador, a Aileen foi atrás de outro advogado para representá-la nos pedidos de não contestação. E esse advogado por si só, gente, é uma figura. O nome dele é Steven Glazer. E o nome dele, nas mídias e tal, era Dr. Lay, que é uma tradução que a gente fez aqui, que em inglês era Dr. Legal. Sabe o que isso me lembra? Saul Goodman. Saul Goodman, total. Só me lembro. Total. do como que é o nome da série? Better Call Saul. Better Call Saul, isso. Série incrível, exatamente isso. Inclusive, assista. Muito boa. Enfim, ele era o Dr. Lay, né? E assim, vai ficando cada vez mais esquisito. Gente, esse cara, ele era ex-músico e, como diz a Mabê, até aí tudo bem. Só que, pelos documentos e pesquisas do Nick Bloomfield, que é o documentarista que estava fazendo, né, o documentário, ficou bem claro que esse cara, esse Steven, ele era assim... Ele não levava muito a sério a lei, o direito. Assim, gente, em diversos takes do documentário ele aparece cantando. Algumas vezes ele cantava músicas que falavam da situação da Aileen. Inclusive, algumas são bem bonitas, assim. Mas, é assim, é bem aleatório, sabe? Você é um advogado, né? Por que você tá cantando? Por que você tá criando música? Tipo... tá falando de uma coisa séria. Ele pode cantar no horário livre dele, sei lá. Mas nada contra advogados que cantam. Nada contra, tem até amigos que são. Mas, tipo, ele era estranho, sabe? O cara tá lá fazendo um documentário sobre uma mulher, serial killer, um negócio sério. Aí o cara vai lá e começa a tocar violão. Ele fuma, parece que ele tá fumando maconha, assim, no documentário. É bem, sei lá. E assim, pra produção desse documentário, o primeiro documentário do Nick Bloomfield... ficou muito parecendo que você tava julgando ele fumar maconha. Não, também tem amigos que fumam, né? Tem até amigos que são, nada contra. Mas é porque parecia que ele não tava muito ligando, sabe? Tipo, ele é um advogado, ele era pra ser respeitado e falar de uma coisa séria. E ele tá... Eu nem sei se era maconha, tá? Eu tô falando assim. É que ele é estranho no documentário. Sim. Ele tá meio, tipo, cagando, sabe? Enquanto a mulher tá lá presa e vai pra cadeira elétrica, sabe? E assim, para a produção desse primeiro documentário do Nick Bloomfield, ele pediu para ser pago $25 mil. E essa grana foi dividida entre ele e a mãe adotiva da Aileen, a Arlene Prohl. Mas pera, vamos lá. Que mãe adotiva? Como assim o que está acontecendo? Porque o caso não tá estranho o suficiente, né? Enfim, temos aqui a Arlene Prohl. Gente, para ficar mais fácil, porque como a gente tá falando de Aileen, Arlene, vai ficar meio difícil de vocês entenderem. Vocês já puxaram a nossa orelha no episódio da Didi e Gypsy, que você falava que os nomes eram muito parecidos. Então a gente vai chamar de Aileen mesmo, que é a que a gente tá falando o tempo todo do episódio. E essa mãe adotiva a gente vai falar Arlene, tá bom? Vamos abrasileirar. Vamos abrasileirar. Então vamos lá. Essa é a segunda personagem interessante que aparece na vida da Aileen. E você sabe que não é a primeira vez que a gente conta aqui, né, sobre pessoas de fora que trocam cartas com presos e tal. Pois bem, a Arlene viu a Arlene na televisão e ela teve uma revelação de que Deus estava colocando a Aileen no caminho dela para que ela salvasse. E as duas começaram a se corresponder com poemas e desenhos. E aí a Arlene adotou legalmente a Aileen. Gente, isso pra mim é surreal, assim, porque a Aileen tava com 35 anos. Tipo, pra que ela precisava ser adotada, sabe? Elas podiam ser amigas. Porque a Arlene tinha uns 40 e poucos. Tipo assim, eu achei muito estranho essa história. Mas ainda em 92, depois da última sentença, a Aileen falou pro Nick, né, o quanto que ela se arrependeu de ter deixado isso acontecer. E que a Arlene estava mesmo atrás de dinheiro. O que tinha um pouco fundo de verdade, porque depois que aceitou o dinheiro junto com o advogado da Aileen, a Arlene não falou mais nada com o Nick e não foi mais útil. Ainda segundo a Aileen, ela só se declarou culpada pelos outros 5 assassinatos porque o advogado
doidinho lá, o Steven, e por causa da Arlene, porque eles incentivaram ela a fazer isso. Depois do primeiro e único julgamento, pelo assassinato do Richard Mallory, a Eileen ficou com a saúde mental cada vez mais fragilizada. Ela sofreu muito pela traição ali da Tyra, né, que depois contra ela. Enfim, ela dizia muito que ela amava muito, sentia muita falta da Tyra e tal. Então, assim, a situação dela tava cada vez piorando e tal. E era bem nítida a mudança de visual da Eileen nos últimos anos da vida dela. Ainda mais porque muitas das entrevistas que ela dava pro documentarista eram filmadas, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo, assim, como ela vai ficando cada vez mais cansada, com olheira, com cabelo loiro mais ralinho, assim. Ela tava com uma aparência que tava passando por muito estresse físico e mental, sabe? Em um momento na corte, ela levantou e mandou um textão pra galera, que resumidamente falava como a mídia estava provavelmente paga pela polícia, né? Fez dela uma grande vilã, que difamaram a imagem dela e fizeram ela parecer um monstro, tipo o Jeffrey Dahmer, e que ela não é. Lembrando, né, pra quem não conhece, o Jeffrey Dahmer foi um serial killer, canibal. A gente contou bastante sobre ele no episódio 5, mas que cometia necrofilia também, enfim, que era um cara super pesado e tal. Ela tava reclamando que ela era tratada de uma forma como se ela fosse parecida com o Jeffrey Dahmer. E assim, a Eileen, ela chegou num ponto que ela achava que tinha uma grande conspiração contra ela, porque alguns policiais estavam negociando grana para ajudar em filmes e tal. Então ela começou a achar que eles queriam condenar, né, ela à morte, porque daria um filme melhor e coisas assim. E ela também disse que queria expor os policiais corruptos para o mundo inteiro antes de morrer. E disse que o filme Overkill é uma grande mentira. Esse é um filme de ficção que saiu em 92, inspirado na história dela. Ela falou que ficaram falando que ela era a primeira serial killer mulher e tal, que isso era mentira. E ela disse que tudo que ela fez foi em legítima defesa. Só que esconderam isso do público, na mídia e também no julgamento dela. Depois de muito tentar, o Nick, o documentarista, conseguiu a entrevista com a Eileen na prisão, né? Porque ele tinha tentado várias vezes. A gente já falou que ele entrevistou ela, mas assim, no começo foi difícil. Ele tinha até tentado um dia, tava combinado tudo, mas na hora a Eileen não quis. A agente carcerária falou que as roupas dela não tinham voltado da lavanderia, que ela não queria ir sem um tal do vestido lá. E, enfim, quando eles finalmente se encontraram, a Eileen entrou na sala com um sorrisão enorme no rosto, pedindo desculpas pela demora e tal. E logo depois ela falou, né, do negócio do tribunal, que aquele dia era muito difícil, tava muito tumultuado, não tinha como, não sei o quê. E aí ela perguntou se o Nick teve, né, o documentarista, teve algum problema com a Arlene, a mãe adotiva, porque a Arlene tinha comentado com ela. E assim, gente, toda essa parte bizarra dessa mãe adotiva, da Arlene e tal, a gente vai contar em detalhes só pra galera do Catarse. Vai ser um mini episódio especial. Lá a gente vai detalhar toda essa treta. Gente, para contribuir com o Catarse é catarse.me/modusoperandi. Então, quem quiser colaborar com qualquer quantia e tal, você vai receber conteúdo exclusivo, ter lives exclusivas e tudo mais. Não é que a gente tá escondendo, tirando um trecho aqui do episódio de vocês, não, tá? Calma. É só mais um conteúdo mesmo extra que a gente tá querendo fazer pro pessoal que colabora com a gente, enfim, ter esse conteúdo a mais. Mas resumindo, né, basicamente essa altura, a Eileen tava muito puta com a Arlene e com o advogado também, porque eles eram mercenários, enfim, pareciam que estavam usando ela para ganhar dinheiro. Lembrando que eles cobraram para participar do documentário, e a Eileen também ia receber uma parte da grana. Então o Nick perguntou, né, se ela recebeu a parte de dinheiro dela e tal, se a Arlene e o advogado repassaram para ela. E a Eileen fala que sim, só que ela não tava nem aí pros dinheiros, não se importava e tal com dinheiro, ela só se importava com os policiais corruptos. E ela comenta que a Arlene e o Steve estavam muito preocupados com o dinheiro, que ela não confiava neles e tinha um problema com eles. E que a Arlene não adotou ela para ser mãe, e sim para enterrá-la. Que assim ela teria acesso à visitação e os dois estavam fazendo várias entrevistas e coisas na mídia. E que isso deixava ela muito brava. Porque, enfim, o objetivo deles era só fazer dinheiro. Ela contou que a Arlene falava pra ela que ir a todas aquelas leituras de sentença e tal, participar de todo aquele processo, estava sendo muito doloroso pra ela, pra Arlene. E que aquilo tudo estava matando ela. Que era melhor a Eileen se declarar culpada logo. Tipo,
Amada, a Arlene ainda convenceu ela que se ela fizesse isso, os policiais não conseguiriam fazer um filme sobre ela, o que claramente é mentira. Ela disse que o Steve e a Arlene deram várias ideias para ela cometer suicídio, e aí a Aline até comenta que isso não era algo muito maternal da parte dela ou advogadício da parte dele. Essa palavra eu acabei de inventar, tá? E a Aileen também contou pro documentarista que ela estava fazendo bastante dinheiro com a prostituição antes dos assassinatos, né? Ela falou que ela tinha vários clientes fixos, que eram legais. Aquela história, né? Que muitos deles tiveram que ir embora por causa daquela guerra do Golfo. Muitos foram lá pra Arábia Saudita, outros foram pra base de treinamento e tal. Ela perdeu os clientes. E a Tara pediu pra Lee começar a atender estranhos, que nem no início, que ela não precisaria depender dos clientes físicos. Ela estava fazendo $150 por semana, só que a Tara queria que ela ganhasse uns 700 por semana. O Nick perguntou se a Aileen achava que a Tara usava ela para dinheiro, e a Lee disse que na época não achou, mas que agora acreditava que sim, que até a namorada dela antes da Tara fez isso também com ela, né? Aquela que eles criaram a empresa de... esqueci, limpeza a vácuo, né? Que roubou. Um treco assim. Aquela que roubou a máquina. E roubou a máquina dela. E ela também falou sobre os crimes que foram em legítima defesa, né? Ela alegou isso de novo. E que não importa se foram 7 legítimas defesas, mas que era essa verdade e que ninguém ligava pra isso. E ela falou uma coisa que também não deu pra entender direito, mas tinha a ver com aquelas coisas de conspiração e tal, que ela acreditava nessa grande conspiração contra ela. E ela pediu para ele investigar uns republicanos que estariam vendendo o filme Overkill, que se ele achasse o contato, eles estariam ferrados, que eles queriam condená-la para poder fazer o filme valer. Entre 2001 e 2002, a Aileen teve outros advogados que cuidaram das suas apelações, mas ela meio que sabotou quase todas as testemunhas de defesa dela mesma, falando que todos estavam mentindo, que deviam fazer um teste de polígrafo. Não façam. Em abril de 2001, ela inclusive chegou a enviar uma carta para a Suprema Corte da Flórida, abrindo mão dos seus advogados e todas as apelações que estavam pendentes. Apesar dos advogados insistirem que ela não tinha condições mentais de mandar uma carta, enfim, a Suprema Corte pediu uma avaliação de psiquiatras que disseram que sim, ela sabia o que ela estava dizendo. E isso, assim, pareceu meio confuso num primeiro momento, mas depois o documentarista voltou a falar com ela para um segundo documentário e essas manobras dela começaram a ficar mais claras. Em uma das últimas entrevistas que ela deu pro Nick antes da execução, ela disse que nenhum ser humano deve morrer tendo contado tantas mentiras como ela contou. Foi pro Nick nesse dia que ela falou que os assassinatos não tinham nada de legítima defesa e que ela matava porque ela queria roubar e também não deixar nenhuma pessoa viva, assim, nenhuma testemunha viva. O Nick chegou a perguntar se ela estava fazendo isso porque queria morrer logo e tal, e ela insistiu em dizer que não, que a história da legítima defesa era mentira e que, abre aspas, o Estado precisa matar Aileen Wuornos, pois ela mataria de novo, fecha aspas. Em outra entrevista, ela reforçou tudo isso, desmentiu toda a história de que a família dela era disfuncional, disse que tinha sido criado num ambiente que a apoiava, que era acolhedor, que era estável e que ela era amada. Mas quando ela achou que a câmera estava desligada, ela confessou para o Nick bem baixinho que ela só vinha falando isso porque as pessoas são cruéis com quem está no corredor da morte e que ela queria sim morrer logo. Gente, isso é muito Jinx, né? Só que é o contrário. Nos meses que antecederam a sua execução, a Aileen reclamou de muitos maus tratos na prisão. Ela dizia que os guardas colocavam sujeira, xixi, cuspe na comida dela. Também dizia que ouvia os guardas falando que queriam que ela ficasse tão doida a ponto de se matar antes de ser executada, que eles queriam estuprá-la, enfim, coisas horríveis. E essas eram só algumas das reclamações dela, que também incluíam coisas como pouca água para tomar banho, guardas que passavam chutando a porta dela, revistas nas celas em um horário, completamente aleatório. Ou seja, toda a história que ela inventou de que não podia morrer como uma mentirosa e que não tinha sido legítima defesa, coisíssima nenhuma, era só um jeito de acelerar que marcassem logo a data para ela morrer. No dia 30 de setembro de 2002, por conta do histórico, de saúde mental da Aileen, o governador da Flórida pediu uma espécie de pausa na execução para que, enfim, psiquiatras pudessem confirmar se ela estava sã o suficiente para ser executada. Isso porque na Flórida você não pode executar um preso caso ele não entenda por que aquilo está acontecendo. Mas enfim, foi confirmado que ela entendia sim que ia ser executada e por conta disso a execução foi mantida.
Então, no dia 9 de outubro de 2002, ela foi executada pelo estado da Flórida. As últimas palavras da Eileen foram, abre aspas, sim, eu gostaria de dizer que eu estou navegando com Deus e eu vou voltar, como no filme Independence Day, com Jesus. Dia 6 de junho, como no filme, em uma grande nave-mãe. Eu voltarei. Fecha aspas. Ela foi a 10ª mulher nos Estados Unidos e a 2ª na Flórida a ser executada, depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a volta da execução por pena de morte em 76. Depois do nosso episódio da Lisa Montgomery, né, que matou uma mulher grávida para pegar o bebê e tal, muita gente veio nos perguntar sobre a informação de que a Lisa seria a primeira mulher a ser executada em 67 anos nos Estados Unidos. Porque, peraí, né? Se a Eileen foi executada em 2002, como que faria 67 anos? A diferença é que a Eileen e essas outras mulheres foram executadas pelo estado, no caso da Eileen, o estado da Flórida. Já a execução da Lisa é federal, então é como se ela fosse executada literalmente pelos Estados Unidos, e não por um estado específico. E a anterior a dela foi a da Bonnie Brown Heady, que foi executada em 1953 pelo sequestro e morte de um menino de 6 anos de idade. Mas falando da Lisa, recentemente um juiz suspendeu a execução que aconteceria no dia 12 de janeiro desse ano. A justiça diz que há evidências de que ela é incapaz de entender a justificativa dada para sua execução. Então pode ser que ela seja executada já no governo Biden, que, diferente do Trump, é contra a pena de morte federal. Até a gravação desse episódio, é essa a informação que a gente tem. Como isso tá se alterando, enfim, tá mil notícias sobre isso, a gente coloca lá no nosso Twitter, @modspod, quando a gente tiver alguma atualização sobre esse caso. A cobertura da mídia em cima desse caso foi fundamental para colocar na cabeça das pessoas a imagem de que a Eileen era manipuladora, que ela era uma prostituta que odiava homens e tal. A imprensa se aproveitou dessa imagem da Eileen para provar o seu ponto de que ela era doida. E esse fato da mídia ter sido tão sensacionalista, né, e falado que ela era a primeira mulher serial killer e tal, pode até ter contribuído muito para que ela recebesse a pena de morte e não a prisão perpétua. Em 1994, em uma entrevista para um canal australiano, a Eileen pareceu até meio espantada por como ela estava sendo tratada. Ela disse, abre aspas, esses homens só tomaram tiros, bum, bum, bum. Eram, enfim, barulhos de tiros dela. Eles não estavam picados nem nada, e falam como se eu fosse a pior criminosa que já existiu. Eu só atirei e fui embora. Por que eu não atirei entre os olhos deles? Por que eu não cortei o pau deles e enfiei na boca? Ou qualquer coisa bizarra dessas? Eu só atirei e fui embora. Dando a entender mais uma vez, né, que tinham pessoas que cometeram crimes mais graves que ela e tal, como ela mesma citou o Jeff Dahmer e, enfim, estavam tratando ela como se ela fosse tão cruel e monstruosa como esses. Antes mesmo dela ser presa, já tinha umas 15 produtoras de Hollywood brigando pelos direitos de fazer um filme sobre ela. Tem 2 documentários produzidos pelo Nick Bloomfeld sobre a vida dela. Um de 93, que se chama Eileen Wuornos, The Selling of a Serial Killer, que né, é tipo a venda de uma serial killer. E um de 2003, que se chama Eileen, Life and Death of a Serial Killer, que é Vida e Morte de uma assassina serial. Os 2 estão disponíveis no YouTube, se você quiser assistir inteiro. Tem também um filme super famoso chamado Monster, de 2003, com a Charlize Theron, interpretando a Eileen. A Charlize, inclusive, ganhou um Oscar de melhor atriz por esse papel. E esse filme é tudo, gente. É incrível, vejam. Nossa, esse filme é muito bom. Você acredita que eu assisti pela primeira vez essa semana? Ah, eu achei que você já conhecia. Não, eu conhecia e tal, mas na época eu não assisti. Mas eu assisti pela primeira vez. Eu fiquei... Caramba, assim, que filme... Tipo... além da história, né, toda, o filme em si é muito bem feito. Muito... A Charlize... Nossa, ela é foda. Uma puta atriz foda. Fisicamente, o jeito, né, eles colocaram uma maquiagem nela pra ela ficar parecida com a Eileen, e o jeito que ela fala, a boca, assim, como ela fecha a boca. Ela se transforma totalmente, muito né? Bom. Ela se transforma totalmente. Eu acho que foi muito... O filme tem, obviamente, algumas mudancinhas e tal, mas acho que ele foi feliz em como ele mostrou o quanto ela era bagunceira, sabe? Ela queria o caos, ela trazia o caos. Então acho que o filme mostra bastante, assim, disso. É interessante por... o filme é inspirado, né? Não é exatamente tudo o que aconteceu.
E esse filme, ele tem o mesmo nome do livro de 2004. É de um autor que fala muito de crimes e assassinatos e tal, ele chama Christopher Barry Dee. E ele fez várias entrevistas com a Aileen, e ele pegou trechos de outras entrevistas e colocou tudo em uma ordem lógica. Monster, My True Story, ou seja, Monstro, Minha História Verdadeira, numa tradução livre, né? E a Aileen é dada como autora do livro também. Lá ela conta sobre sua vida inteira, sua infância negligenciada, todos os abusos que ela sofreu. O livro é bem triste, assim, porque dá pra ver muito como a infância... É aquela mesma história que a gente fica até batendo nessa tecla aqui todo episódio, né? Como a primeira infância, como o amor que você falou, como isso é importante na vida de todas as pessoas, né? E às vezes só isso já salvaria muita gente. Então é bem triste, assim, ela fala sobre todos os assassinatos, da execução, tudo, e ela fala uma coisa bem interessante, que ela queria que as famílias das vítimas soubessem que ela foi tão violenta com eles quanto eles foram com ela. Isso é, assim, bem pesado. Ela fala que ela não é uma pessoa má, que ela foi traída a sua vida inteira por todo mundo, pelos pais, pelos avós, pelos homens, pela polícia, enfim, por todo mundo. E também, né, óbvio, rolaram vários programas de TV sobre ela, um monte de livro, enfim, muita mídia em cima disso. Tem ainda um livro chamado On a Killing Day, que a Aileen ganha 33% de todas as vendas. E todas essas coisas de filme, livro, enfim, tudo sobre ela não gostava. Porque ela achava que as pessoas queriam fazer dinheiro em cima da desgraça dela. Como a gente sempre fala do Lollapalooza, só que esse é um Lollapalooza versão filme-livro, né? Porque olha a quantidade de gente que queria fazer filme e fez, né? E fez filme, fez história, enfim, sobre a vida dela. E na última entrevista que ela dá, a Aileen culpou a mídia e a sociedade por acabarem com a vida dela. Nas palavras dela, abre aspas, uma mulher estuprada foi executada e usada em livros e filmes. Fecha aspas. Thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Couldn't even have my appeals right. You sabotaged my ass, society, and the cops, and the system. A raped woman got executed. It was used for books and movies and shit. Apesar de todo o jeito como o caso foi coberto na imprensa, tinha quem estivesse do lado da Aileen e questionasse o jeito como as coisas foram feitas. O Nick Bloomfield, do documentário, ele fala sobre a necessidade real da pena de morte, né? Alegando que estados que não aplicavam a pena tinham taxa de homicídios menores. Então, assim, ele questiona tudo isso e tal. E depois de ter visto o estado mental dela na última entrevista, ele também questiona o tal teste psiquiátrico feito com ela no dia 30 de setembro. E ele pergunta o que você tem que fazer para falhar nesse teste então, né? Porque se naquele estado ela foi considerada sã. E ele também diz que, abre aspas, até para Ted Bundy foi oferecida prisão perpétua. Mas essa alternativa nunca foi oferecida para Aileen Wuornos, fecha aspas. Pra quem não sabe, a história do Ted Bundy é o nosso primeiro episódio do Modus Operandi. Então convido... Nossa, esse episódio tá cheio de publi nosso, né? Mas convido vocês, autopubli, a ouvirem também. E o advogado da Aileen fez uma música pra ela que se chamava The Iron Lady. Em português seria A Dama de Ferro. O cantor Phil Ochs gravou a música e a gente vai ler a letra traduzida pra vocês. Você já viu os encantos da Dama de Ferro? Pernas de aço, cor em seus braços, levando um homem à morte. Uma vida por uma vida, um olho por um olho. A morte é a Dama de Ferro na cadeira. Pare o assassinato, afastem os crimes. Só matando se sabe que matar não compensa. Sim, é o tipo de lei que precisa. E mesmo que a gente cometa erros, e às vezes mandamos o homem errado para a cadeira. No corredor da morte, esperando a sua vez. Não tem tempo para mudar, nem para aprender. Esperando alguém ligar e falar que vai acabar. Eles não vão ter que enfrentar a justiça da cadeira. Um pouco antes de servi-lo sua última refeição, raspam sua cabeça e perguntam como está. O carcereiro vem dar adeus. Repórteres vêm vê-lo morrer. Assistir enquanto prendem na cadeira. E o padre, ele lê uma oração final. Seja corajoso, meu filho. O Senhor está te esperando. Ai, assassinato é tão pesado, sabe? A Bíblia e os tribunais concordam que o Estado é liberado para matar na cadeira. No tribunal, vejo os pesos da balança. Se o preço for certo, tem tempo para mais apelações. Os pauzinhos são mexidos, o interruptor vai ficar. Os melhores advogados são pagos.
e um homem rico nunca morreu na cadeira. Você já viu os encantos da Dama de Ferro? Pernas de aço, cor em seus braços, levando um homem à morte. Uma vida por uma vida, um olho por um olho. A morte é a Dama de Ferro na cadeira. When the warden comes to say goodbye, reporters come to watch him die. Watch him as he's strapped into the chair. Esse episódio foi pedido por Franciele Marchesotti, Ramon, Mia e Becca Targaryen, escrito por Dude Saldanha e Carol Moreira e apresentado por Mabê Bonafé e Carol Moreira.